Voltamos com o nosso programa Altos Papos aqui na telinha da TCM HD. Muito obrigado aí pela audiência, todos vocês, valeu de coração. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com minha querida amiga Lúcia Rocha, jornalista, né, que escreveu aqui, né, ajudou a compilar a história do nosso amigo Dr. Milton Marques de Medeiros, né, Memórias de Milton Marques de Medeiros, um menino do Poré, né, organização por Lúcia Rocha. E ela está aqui comigo. Já falou um pouquinho do livro, mas estamos contando um pouquinho da história dela, né? Lúcia, aí você fez, né? A gente parou, você indo para Natal fazer faculdade de jornalismo na UFRN. Qual foi o ano disso aí, Lúcia? 87. Aí você fez 4 anos, eu jornalismo? Eu terminei a faculdade aqui em dezembro de 86, aí foi sair daqui e entrar lá. Mas você terminou Ciências Sociais aqui e foi para lá? Eu era tão louca para fazer jornalismo que tinha um monte de disciplina que eu podia aproveitar. E eu fiz questão de... Não aproveitou? Não, eu fiz questão de pagar toda a disciplina e os 4 anos fazer normal. Sim. Legal, legal demais. E aí, como foi para você a experiência de fazer jornalismo? Gostou? No segundo ano, do primeiro para o segundo ano, quando eu vim de férias, e uma professora de História de Jornalismo, eram 4 semestres dessa disciplina, História de Jornalismo, 1, 2, 3, 4. Ela disse, Lúcia, aqui na Faculdade de Comunicação não tem nada sobre o Jornal Mossoroense, que é o terceiro mais antigo da América Latina. Isso. Eu gostaria que passar já um trabalho para quando voltar o próximo semestre, para você levantar a história do Mossoroense. Então, eu que nunca tinha entrado em jornal, nunca tinha entrado numa rádio, fui procurar o Mossoroense e Emery Costa era o diretor na época. Grande Emery. Então, eu fiz ele me colocou à vontade, me apresentou as pessoas que podiam colaborar. E quando eu terminei o trabalho, ao final das férias, né, fui me despedir dele, mostrar o material, ele disse assim, olha, eu não tenho um emprego para você não, eu não tenho dinheiro para você, mas se você quiser, você fica à vontade para escrever o que quiser, pode mandar material lá e tal. Aí eu tinha uma coisa na cabeça, David, que mamãe acostumou a gente a ler, todo mundo desde pequeno. Mamãe sempre assinou jornal, podia faltar comer na mesa, mas jornal não podia faltar. Tinha. Ela, quando ia Natal, ela como chefe do direto, ela ia muito a Natal, então ela mandava o motorista pegar jornais na Avenida Rio Branco, vendia jornais de São Paulo, Rio de Janeiro, e ela trazia. Então eu lia jornal até com uma semana, um mês, e eu via aquela reportagem de página inteira, e Mossoró não tinha aquilo. Eu tinha isso na cabeça. Então, quando a Emery ofereceu, eu disse, rapaz, eu tenho um negócio na cabeça aqui, se você deixar. Aí ele disse, fica à vontade, só não tem salário, você vai ter um fotógrafo. Aí eu decidi vir todo final de semana do meu bolso, pagava Itapemirim, né? Eu tinha um carro. Mesmo? Eu tinha um Fiat 147, mas não dá para ficar vindo de cá. Eu só vinha quando terminava o semestre, né? Todo final de semestre eu vinha. Então eu fiquei fazendo a linha de ônibus e Nequinho era o fotógrafo, me acompanhava. Então a primeira matéria era uma coisa que eu tinha curiosidade. Mossoró estava o auge do ultraleve, mas não via uma matéria sobre ultraleve. Tinha, muita gente tinha ultraleve em Mossoró. Aí eu fiz uma página inteira com Patrício Português, falando de onde nascer, tal. Aí toda vida vinha aquela ideia, e de repente, aí assinado lá Lúcia Rocha, porque quando eu entrei na faculdade, eu queria tirar o Cabral. O Cabral era muito forte na educação. Eu falei, eu não quero Lúcia Cabral, porque eu era chamada Lúcia Cabral. Doutor Milton, na coluna dele, só me chama Lúcia Cabral. Eu que botei aí Lúcia Rocha, porque senão ninguém ia entender. Aí vamos lá, vamos resumir aqui sua história no jornalismo. Depois... Aí quando terminou o ano, aquele ano de 88, que foi o segundo ano de faculdade, quando começou no ano novo, aí um colega de faculdade viu, não sei onde lá por Natal, uma matéria dessas minhas, de página inteira, mostrou para Marco Aurélio Sá, que era nosso professor e era dono na época do jornal Dois Pontos, que era um jornal que tem em Natal, um jornal semanal, era um jornal até da elite, saía todo sábado de tarde. Aí ele me chamou lá no jornal, Lúcia, vem cá. Ele, da sala de aula ele pediu para eu ir lá. Eu vi esse material, eu quero um material desse em Mossoró. Vinha fazer isso no meu jornal, você ganha quanto lá? Eu digo, não ganho nada, depois daqui você vai ganhar. Aí trabalhou por Natal. Aí fiquei 1 ano no jornal Dois Pontos fazendo isso. Por exemplo, eu lembrei que Xuxa veio a Natal, eles me pautaram para fazer a Xuxa, né? Não cheguei nem perto de Xuxa. Marlene me botou para entrevistar Letícia Spiller e Sobretão. Até hoje eu tenho amizade com Letícia Spiller por causa disso. Rapaz. Sempre que ela encontra com o Mário, ela fala, pergunta por mim. E como foi que você começou a trabalhar com artista? Não, presta atenção. Ele, por causa desse meu texto no jornal Mossoroense, ele me levou para o jornal Dois Pontos. Só que na TV Cabugi, o diretor de jornalismo, Odaí Vasconcelos, que eu acho que você não conheceu. Conheço, Odaí. Uma pessoa maravilhosa que eu amo. Osaí. Ele estava observando o meu texto no Dois Pontos. Aí um dia eu cheguei no jornal, tinha uma ligação, olha, o diretor da Cabugi pediu para você falar. Eu achei que ele queria dar uma entrevista para mim. Aí chegou lá, não era para convidar para ir para a televisão. Eu falei, cara,
Mas eu não sou de televisão, eu sou de jornal, meu texto é para jornal. Televisão precisa de texto bom como o seu. Aí eu pedi 24 horas, ele disse, não dou não. Eu disse, mamãe não vai deixar, ele me deu o telefone aí de sua mãe. Aí ligou para a mamãe, foi meio complicado. Aí trabalhou um tempo também? Um ano, na TV. que foi o último ano de faculdade. Sei. Ele explicou, olha, a filhada da Globo não pode botar estagiário, não sei o quê, mas eu quero você aqui, você vai ficar aqui, você vai conhecer essa empresa, assim. Aí eu gostei. Aí o problema foi que lá dentro, nesse último ano, eu cresci tanto, que eu falei para mim mesmo, eu não vou ficar aqui não. Eu quero aprender mais, eu quero ir para longe, né? E aí tinha uma família lá em São Paulo, que é de Luiz Gomes, a gente estava falando de Luiz Gomes agora no intervalo, que é a terra da minha cunhada. Sei. E numa dessas vindas do Paraná, eu fiquei com minha sobrinha lá, passamos uma semana, eu gostei de São Paulo, eu tinha outra coisa na cabeça sobre São Paulo. E essa senhora, a dona dessa casa, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, ela ficou, você vai terminar essa faculdade, você vem morar comigo, você vai conhecer João. João era um vizinho dela, que trabalhava com Boris Casoy. Que legal. Aí ela dizia, você vai conhecer João, você vai trabalhar com Boris Casoy e vai casar com João. Nossa Senhora. Já era assim, tudo deu certo, nem casar com João. E olha aí, gente. Eu ia trabalhar com o João todo dia. Sei. Sim, aí, quando eu estava terminando a faculdade, pedi demissão da Cabugi, aí ele disse, não, vou dar não. Lúcia, ninguém sai da Globo não. Quando alguém sair da Globo, vai sair, né? É porque foi mandado embora. Ele fica impressionado quando eu digo isso, porque ele não tem tanta lembrança das palavras, né? Aí ele diz, você tem uma boa memória, tenho essas coisas. A gente não esquece o sucesso da gente, Verdade, não. verdade. Quem ajudou com a gente, David, a pessoa que não esqueceu, quem lhe ajudou, quem deu a mão, é uma pessoa de mau caráter, sabe? É um sujeito que... Eu não quero distância desse tipo de gente. E aí saiu da Globo e foi para São Paulo. Tem que resumir, que tem pouco tempo, Lúcia. Lá Vamos na lá. faculdade comecei a espalhar que eu estava indo embora para São Paulo, ia vender meu carro, ia ficar lá até quando aparecesse um trabalho. Pelo menos no carro eu não ia pagar aluguel, não ia pagar moradia. Aí um professor da faculdade, que eu não posso falar o nome, que uma vez eu falei, ele não gostou, porque disse que muita gente pediu emprego a ele. Ele disse assim, é verdade, você está indo para São Paulo, você quer trabalhar com Boris Casoy? Eu falei, quero. Ele me deu um cartão com o telefone de uma pessoa lá do SBT, lá do TJ Brasil, e o resto da história aí você... Aí que... Vamos lá, aí você foi para São Paulo, vamos lá, essa é a história curiosa, aí você trabalhou com Janeiro Boris. de 1991. Chegou lá em 91. Aí foi um domingo, no outro dia já fui com o João, conheci João, aí já fui com o João, meu horário, por sinal, era o mesmo de João, de 2 da tarde às 9 da noite. Sei. Já foi com o João trabalhar... Aí eu quebrei a cara porque o TJ Brasil era feito por jornalistas da Folha de São Paulo. Boris Casoy levou a equipe toda da Folha e estavam aprendendo jornalismo. Eu queria aprender além do que eu já sabia, né? Sei. Com 2 meses que eu estou lá, eu confesso que eu não estava, apesar de que eu ficava na mesa de Boris, eu ficava ensinando a ele principalmente a fazer as chamadas, né? Sei. Aí eu encontrei com Mara no corredor da SBT, que eu tinha entrevistado ela no tempo desse jornal de Natal, que eu falei que eu fui atrás da Xuxa, né? Cadê a matéria? No caso, você já estava trabalhando com o Boris Casoy todo dia? Sim, aí ela, você está fazendo o que aqui? Ela me reconheceu para minha surpresa. Eu falei, estou com o Boris. Não, pegou meu braço, chegou lá embaixo, ela está com você? Tava, porque ela agora vai trabalhar comigo. Aí todo dia ela ia lá falar isso para Boris. Aí começou a me levar para o show. Aí comecei a dar algumas sugestões, disse, isso não é assim, é essa, e a mãe dela vendo e gostando. Aí fizeram uma proposta para eu ganhar 3 vezes mais do que o TJ, para morar na casa dela. Aí não ia pegar transporte público, eu pegava 6 conduções com o João para ir para o SBT. Eram 2 ônibus para ir, um metrô. Isso no auge de Mara Maravilha? Sim, no auge. Naquela época era aquela música dos índios? O Índio foi trabalhando comigo, foi o primeiro disco que eu trabalhei dela, eu lembro demais, eu lembro, 91, eu lembro, tinha 6 anos, mas eu lembro. 7 anos. A gente gravou o clipe, né? Foi quando a gente conheceu o Nelson Mandela, ele estava no mesmo hotel. Teve um show de Mara aqui em Mossoró, que eu fui no Nogueirão, não teve? Foi, no final de 91, dezembro. Eu tava nesse show, Tássio trouxe. Hein? Tássio trouxe. Foi. Tássio Garcia que trouxe. Foi Tássio que trouxe? Foi. Foi mesmo, Dezembro de 91. Ai, menino, tá vendo? Eu lembro desse show. Ui, sua curuminha aí, era? Lembro demais. Aí você trabalhava com ela, Foi certo? o disco que mais vendeu dela até hoje. Jesus, foi mesmo. Na história dela, nenhum disco vendeu tanto quanto esse. E naquela época era um fenômeno assim, né? Tipo, Ela era um fenômeno, Xuxa e Mara, né? No Ibope, as duas disputavam pau a pau, como se diz, né? Sei. E foi uma experiência maravilhosa, principalmente em termos de gravadora dele, porque
A gravadora dela é no Rio de Janeiro, então eu morava em São Paulo na casa dela com ela, mas nossa segunda casa era o Copacabana Palace Hotel. A gente Direto. praticamente morava no Rio de Janeiro. Aí passou quanto tempo com Mara ainda, Lúcia? 2 anos que valeram 20 anos, porque era 24 horas do dia. Em termos de aprendizado, Sei. de experiência, Vivência, né? trocando experiência com o departamento de marketing, porque você veja, na faculdade eu não tive aula, não tinha disciplina, não tinha disciplina de assessoria de imprensa nem marketing. Tinha não. Então eu estava trabalhando com melhores profissionais, com a nata do marketing, que faz um artista, que faz um sucesso acontecer, porque que tem essa música de trabalho e essa não. Isso. E eu estava lá quando um dia chamaram a gente para uma surpresa e chegou lá, Robertinho do Recife, abriu o case dele, tirou uma guitarra e lá vem ele com curuminha, e você não tem ideia do que é isso, cara. Acredito, viu, Lúcia? E aí passou 2 anos com Mara, e como foi que depois você foi trabalhar com o Luiz Carlos? Pronto, eu trabalhando com Mara, não havia telefone celular. Só o telefone normal. E aí como a gente viajava muito, mas assim, eu procurava o máximo manter o escritório, a casa dela informada de onde a gente estava. A gente estava numa rádio no Rio de Janeiro, já estava ligando para pegar recado no escritório. Então meu pai morreu. Ligaram avisando, Sim. A mãe de Mara disse, ninguém vai avisar desde que eu dou essa notícia, apesar de que a mãe dela sabia da separação. Sabia da situação. A mãe dela, ela vieram na minha casa aqui em Mossoró, né? Foi mesmo. E ela sabia a história de papai todinho com mamãe, e ela falou, não avise a Lúcia, quando a Lúcia chegar eu aviso. E aí eis que eu chego, a gente retorna dessa viagem no final de semana, no domingo, e todo domingo eu ligava para casa, todo domingo eu ligava, qualquer cidade onde eu estava. Eu ligo em casa, ninguém atende, liga na casa do irmão, ninguém atende, eu liguei na casa, depois de ligar em todos os irmãos, liguei para Chiquinho. Aí a empregada atendeu e disse assim, não tem ninguém aqui não, tá todo mundo no interior, seu pai morreu, foram pro enterro e ficaram para a missa de 7º dia. Eixe. Então, Deus, nessa hora, apesar de não ter convivência, né? Mas aí sente, né? Aí é como se eu tivesse com muleta e tiraram as 2 muletas e me senti um João, aquele João, né? João Teimoso. Bobão, João Teimoso, pronto. Aí, meu amigo, aí foi quando eu disse, não, vou parar, 24 horas no dia não dá. Em seguida, minha mãe pegou uma depressão, aí eu vim ficar com ela, fiquei 8 meses. Sei. Ela teve uma melhora e mandou eu voltar. E nesse meu retorno foi quando eu fui ficar com o Arnaldo. Sei. Arnaldo Sacomani. Aí na minha cabeça estava bem claro, não trabalho mais com nenhum artista 24, nem com ninguém 24 horas do dia. Você foi trabalhar com o produtor musical, né? Dela, que era dela, entre outras pessoas era dela, né? Aí Então, você foi trabalhar com ele também na parte de assessoria, de marketing, essas coisas? ele tinha montado o escritório a Memphis Produções, então era assessoria de imprensa, porque com ela eu não era assessora de imprensa, eu era assessora direta. Sei. O assessor de imprensa dela, o assessor de imprensa dela era Vildomar Batista, que depois se tornou diretor de Ana Hickman e outras pessoas, né? Sim. Então, ele era estudante ainda de comunicação, quando ele assessorava a Mara. Legal. É uma experiência interessante também com o Vildomar. E aí, Na sua volta que você foi depois de trabalhar com o Arnaldo, e Arnaldo indicou para ir trabalhar com Raça Negra? Não. Trabalhando com o Arnaldo, eu não era exclusivamente dele, um amigo chamou para divulgar uma casa de show que ele ia inaugurar com Raça Negra. Ele falou, eu tenho reunião no escritório do Raça Negra, se você precisar ir comigo. Quando chegou lá, Luiz Carlos me reconheceu lá da Mara. Da Mara. E aí, você não está mais com a Mara? Não estou mais. Se você quer trabalhar com a gente nunca teve assessoria de imprensa. Eu vi seu trabalho com Mara, eu gostaria que você viesse trabalhar com a gente. Aí, não Quanto podia tempo perder. mais? Com Raça Negra foi em torno de 6 a 7 anos. Foi quando... Foi quando ele decidiu gravar aquele estilo Charme em solo, que ele viu nos Estados Unidos, e aí o escritório foi desmanchando, né? Porque a Gabu saiu logo e foram saindo de um em um. Sei. Foi muito arriscado aquilo, mas ele arriscou, e aí a gente vai procurando espaços, né? E aí eu já tinha um convite de um empresário para assessorar, ele era um conhecido de Mara, e vizinho, e anunciando do programa dela, que ele sempre estava nos bastidores, ele via eu trabalhar com Mara, e ele dizia muito, um dia você vem trabalhar comigo, que é João Ribeiro, que até hoje é meu cliente, desde 96. Então, eu não saí de uma vez do Raça Negra, eu fiquei atendendo 2 clientes, a Raça Negra e ele, em 96. Comecei em 96 a trabalhar com ele. E ele, amigo do Dr. Milton, deixou áudios aí. Foi mesmo? Porque o Dr. Milton, quando ia para Natal, para São Paulo, né, se hospedava lá no nosso apartamento, Camila morava comigo, que ela fez residência médica. E ele, o Dr. Milton, começou a andar muito por causa da televisão, comprar equipamento, visitar. Eu levei na Rede Globo, porque ele não conhecia nenhuma televisão, estava montando uma televisão sem conhecer uma televisão, né? Verdade. Eu levei, então, o Dr. Milton fez amizade com ele, é uma amizade muito boa, a família toda, ele já veio fazer palestra em Mossoró, e o Dr. Milton que apresentou a palestra dele, subiu no palco lá na Estação das Artes, assim.
Pois vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente vai encerrar a história aqui da minha amiga Lúcia Rocha, contando um pouquinho dessa vivência grande dela, né? E mais um pouco sobre esse livro que ela acabou de escrever, saber como é que a gente consegue esse livro aqui, né? Que o pessoal tem acesso. Fica aí que a gente volta já. E voltamos com o nosso programa Altos Papos aqui na telinha da TCM HD. Você, querido telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Hoje estamos contando a história da minha amiga querida Lúcia Rocha, jornalista daqui de Mossoró, que já rodou o Brasil todinho e agora, recentemente, ajudou, né, colaborou aqui no livro O Menino do Poré, falando de Dr. Milton Marcos de Medeiros, que é o nosso grande diretor, presidente eterno aqui da TCM. Né? E Lúcia Rocha já falou um pouquinho sobre o livro, né? E agora está contando um pouquinho sobre a sua vida, falou um pouquinho sobre a sua infância aqui em nossa cidade, né, Lúcia? E aí, basicamente, sua infância foi toda em Mossoró, né? Isso, como foi? E assim, queria saber também onde foi que você estudou, a decisão de ser jornalista, como foi, quem foi que lhe influenciou, suas referências. Fala aí um pouquinho, Lúcia. Primário no educandário Dom Bosco, Dona Dagmar, que era muito amiga de mamãe, deu bolsa de estudo para todo mundo lá em casa, porque mamãe não tinha condições de pagar colégio bom, né? Uhum. Aí ginásio no Colégio das Irmãs, também com bolsa, que dava. Mamãe, graças a Deus, teve essa graça, né? Ganhava muito pouco na educação e eu acho que Deus foi muito benevolente com ela. Os meninos, são dois homens, os meninos no diocesano com bolsa dada para o Padre Sato e as meninas no Colégio das Irmãs, né? 7 filhos, né? Não 8. É fácil. 8, né? Ela 8 tinha com você. 7 quando fugiu, né? Quando saiu de casa, né? Tava grávida da minha amiga Seição. Seição. Mas, rapaz. E aí, você... Como foi a decisão? Eu quero ser jornalista. Foi baseado em quê? Como Desde foi, a minha infância, dividida entre antes dos 10 e depois dos 10. Porque eu nasci numa casa e morei lá até os 10 anos de idade, junto do Memorial da Resistência. Sei. Quina ali com aquela igreja, não tem a igreja dos Mormons ali? Sei, sim. Então, antes do que seria a linha do trem. Sei. Tem a linha do trem, né? Isso. Então, aquelas 3 casas do lado direito, foi meu avô que construiu, ele era um fazendeiro. Sei. E quando veio de Pau do Ferro, ele comprou uma fazenda São Pedro vizinha, a fazenda São João. E a filha foi estudar no Colégio das Irmãs internada, minha mãe também. Então, chegou a hora que ele disse assim, está na hora de ter uma casa em Mossoró, e aí ele construiu essas 3, então eu nasci. E morei até os 10 anos naquela casa do meio. Legal. Tem até uma placa lá que faz bolo, né? Naquela casa ali. 2 quartos, 10 pessoas, que era 8 filhos, mamãe e nossa babá, que Sim. a vida toda morou com mamãe. E com 10 anos de idade eu fui para Mário Negócio. Só que antes, nessa casa, sabe aquela brincadeira stop? Profissão, carro e tal. Sei. Então, nessa brincadeira, uma profissão, aí uma prima falou, jornalismo. Eu achei aquilo bonito. Não sabia, não tinha nem ideia. Para mim era algo diferente. Aí você era bem comunicativa, assim, do jeito que você é. Hoje eu acredito que você era quando você era eu era muito tímida. Era mesmo, Lúcia? Eu estou aqui devido a um curso que eu estou fazendo de marketing digital. Aí passei a fazer live, né? Não, Lúcia, você sempre foi assim. Mas nos bastidores é uma coisa, Deus, né? Diante das câmeras não é fácil, não. E aí você decidiu fazer jornalismo? Sim, mas nessa época a gente vivia o regime militar, né? Matavam jornalistas. Eu me lembro bem que eu devia ter 14 para 15 anos quando mataram Vladimir Herzog. Então aquilo foi chocante para o Brasil inteiro, né? Foi preso pelo regime militar, preso e morto. Muitos jornalistas sendo presos, né? Diretor da TV Cultura na época, né? Era um cara de projeção nacional. Uhum. E aí a família se assustou, não, você não vai ser jornalista, e eu decidi ser repórter de guerra. É o que, Lúcia Rocha? Mas a repórter de guerra que eu queria, eu não queria ir para o front, eu queria mostrar os bastidores de uma guerra. Então esse era seu sonho? Mostrar os bastidores de uma guerra. Bastidores de uma guerra? Porque eu nunca encontrei isso, David. Realmente não. Até hoje eu nunca encontrei. Tem uns 2 anos que eu vi numa rádio brasileira, o repórter estava num desses países que estava em guerra na época, Sim. e o cara fez uma matéria exatamente fazendo o que eu sempre perguntei, como mãe, seu dia numa casa em guerra, manda menino para a escola, não manda, sabe? Como é o dia a dia, sabe? Jesus, interessante Eu tenho minha irmã mais velha do primeiro casamento. Normalmente fazem filmes falando sobre isso, né? Filmes tem muito, né? Que simulam mais ou menos como era isso aí. Mas bastidores não. Bastidores só mostra o front, né? Então, eu tenho uma irmã que não mora mais, mas ela morava no Paraná, na época da minha adolescência, e a minha irmã mais velha, do primeiro casamento do papai. Sim. Então, a gente passava as férias lá. E
ela lá, tem um povo na vizinhança que nasceu naquelas Arábias e ficavam para lá e para cá. E toda as férias que a gente ia, esse povo, não, fulano está para lá. Aí um dia eu perguntei, vem cá, por que vocês ficam para lá e para cá? Por que aqui não tem paz de mas o bom é lá, a gente gosta de estar naquela adrenalina. Meu Deus. Eu fiquei, meu Deus, como é? Você está entendendo? Aí de repente eu matei um pouco a curiosidade. Entendi. Por que esse povo não sai de lá se tem tantas oportunidades? É igual a nós aqui, né? A gente vive numa adrenalina diária, né, gente? É todo dia, matando um leão por dia mesmo aqui, nós, não é? É. E nessa pandemia, então, não é não. É adrenalina também. Na realidade, tipo, o Rio de Janeiro, o pessoal vive lá praticamente uma guerra civil também, né? Agora, você vai tirar aquele povo daquela favela, eles não querem sair, então, mais ou menos isso aí, né, Lúcia? E aí, vamos lá, aí o sonho era ser repórter de guerra. Então, aí? como não ia fazer, eu vou confessar uma coisa dele, eu me senti muito desestimulada da vida. Foi, né? A vida perdeu graça para mim, nessa família só tinha professora, eu não queria ser professora. Não queria, de jeito nenhum. E a família tradicional, até hoje a família tradicional, o nome Cabral é muito forte, né? Que eu sou Lúcia Cabral Rocha, então o nome Cabral é sempre ligado à educação, né? A mãe de Zilene mesmo, tia Delzira, ela foi uma grande educadora. Mamãe conta que antes de vir de Pau de Ferro para cá, porque o meu avô mudou para cá por causa delas, ele queria dar um destino diferente às filhas. Elas estudavam muito, chegou uma hora que estavam repetindo de ano lá em Pau de Ferro, porque não tinha quinta série, por exemplo. Então, tia Delzira, ela gostava de ficar lendo jornal em voz alta, sabe? A mãe de Dona Zilene? Começou a alfabetizar moradores lá da fazenda do meu avô, sabe? Ela chegou em Mossoró com 14 anos e já fazia isso. Sei. Tá entendendo? É tanto que ela não foi para o Colégio das Irmãs, porque já estava com idade de estar na escola normal. Então, foi colocado um professor para prepará-la para entrar no exame da escola normal, que precisava de exame naquela época. E aí ela já foi fazer o normal. Quando terminou, foi para o Upanema trabalhar, como minha mãe foi para Pau do Ferro, né? Sim. Porque naquele tempo o emprego não era fácil, não havia concurso. Em Pau do Ferro ela conhece tio Juca, que é primo legítimo de Dr. Milton. Sei. É filho de uma irmã da mãe de Dr. Milton, Dona Lelé. E aí, lá no Poré, Zilene nasce lá. Foi, ela falou, Dona Zilene, falou sobre isso, mas eu quero saber de tu, como foi aí você decidiu, aí ficou meio desestimulada, aí qual foi o momento? Não, mas eu quero fazer, não quero nem saber como foi. Com 12 anos de idade... Depois disso, a questão, quando você estava chegando perto já de fazer faculdade, como foi a decisão? Com 12 anos de idade, eu queria muito saber da datilografia, porque na minha cabeça é assim, no dia que chegar a oportunidade, pelo menos datilografar eu já sei. Sei. Canindé Alves, que você deve ter conhecido da rádio, era meu primo também. Sei. E ele morava na casa da esquina. Meu avô era na primeira casa, onde hoje é um prédio. Se você passar lá, é um prédio. Aí tem a do meio, que era a minha casa, e ele morava na esquina. Quando ele casou, foi morar lá. E eu vi Canindé na sala da casa dele, digitando na máquina de datilografia. Os dedos dele deslizavam, ele não olhava nem... Aí eu comecei a botar aquilo na cabeça. Eu tenho que aprender, porque ele é radialista, ele é de rádio, eu tenho que aprender. Então, lá na Mário Negócio, eu descobri a Dati Rápida, na Rua da Frente, na Rua da Catedral, de Rogério Dias. Sei. Onde ensinava, é como hoje a Microlins, que ensina a computação, né? Sim. E aí, qual a minha estratégia para aprender isso? Como ninguém queria na família, e mamãe, eu acho, nem lembro se mamãe tinha condições ou não de pagar a Dati lá. E minha mãe montou um colégio, lá na Mário Negócio. O que é que eu fiz? Fui vender bala no colégio de mamãe, no intervalo, para pagar a datilografia. Rogério Dias está aí vivo para testemunhar que eu chegava lá com moedas, ele até outro dia estava me lembrando, eu não lembrava desse detalhe. Lúcia, você chegava com um saco de moeda e eu podia dar uma bolsa para você, que eu dava para algumas pessoas, mas eu não dava porque você chegava tão feliz com aquele saco de moeda. Tão determinada, né? Então aí aprendeu. Aprendi. E aí quando esse curso civil, quando eu estava com 18, 19 anos por aí, houve... uma seleção no Banco do Brasil, com universitário, aí eu já estava fazendo a primeira faculdade, que eu tive que fazer qualquer coisa para não sair. Não tinha jornalismo em Mossoró. Não tinha, né? Não havia. Aí você fez para quê, Lúcia? Ciências Sociais. Ciências Sociais. Que me ajuda até hoje. Me ajudou muito no relacionamento com artistas, demais. Massa. E aí o que acontece? Eu fui chamada e o único requisito que perguntaram assim, tem datilografia? Eu falei, eu tenho até o diploma, mas não souber, não adianta o diploma. Sei. E eu provei que sabia, então fiquei 6 meses no Banco do Brasil, como escriturária, ganhando, não era menor estagiário não, era ganhando como escriturária. Legal. Era em trabalho temporário, não podia fazer concurso, então contratava aquelas pessoas, né, de faculdade. Aí quando eu saí de lá, cumpri o prazo, aí Dona Zilene me chamou para São Camilo, que eu já conhecia
Desde o começo, quando isso aqui era fazenda, isso aqui era só mato. Então você trabalhou no São Camilo também com Sim, eles? Sim, isso aqui era só mato dele. Quando o Dr. Milton comprou isso, Mossoró terminava na casa do estudante. Era mesmo. Então isso aqui já era distante. Muitas vezes eu vinha com os ilêndios do centro para cá, e da casa do estudante para cá, eu tinha que descer do carro e abrir caminho, assim, com galhos que estavam na frente. Sério, Lúcia Rocha? Quando você chegava aqui, passava um pouco da Eliseu Viana, que entrava à esquerda para chegar na frente do que é o já São Camilo, tinha uma casa de frente para a rua. A rua morria ali, acabava ali. Era mesmo. Aí o doutor Milton esperou muito, eu lembro que ele esperou muito que a prefeitura comprasse aquela rua para abrir, não comprou, ele foi, comprou e ele que abriu a rua. Foi mesmo? O Manuel Cristino de Moraes devia ter o nome dele, porque foi ele que abriu essa rua. Que legal, cara. Lembro demais. Legal demais. E aí você fez ciências sociais e tal, foi fazendo Sim, uma faculdade ou outra? Então, aí eu tenho uma sobrinha que, a partir de quando ela morava no Paraná, filha do meu irmão Chiquinho da Gerdan, ela é irmã de Roberto, de Bob Germano. Sim. Ela hoje mora na Suécia, Tereza. O nome dela, Tereza? Tereza, ela mora na Suécia. Sua sobrinha? É. Lá na casa dele só tem ela de mulher e ele e a Adriana. Sim. E aí, quando ela fez 15 anos, o meu irmão, o pai dela, falou assim, olha, Lúcia, Tereza fez 15 anos, de hoje em diante eu só confio dela sair com você. Já mandei botar uma cama para você no quarto dela e tal. E aí ela ganhou, na época, nesses 15 anos, ela ganhou um XR3 vermelho Ferrari. Você sabe que carro era esse? Era top na época. Top dos top. E aí você só andava com ela? Aí eu tinha um Fusca e ela tinha o XR3. Então, para a festa, eu ia com o carro dela com ela, né? Sei. Só que ela começou a botar na minha cabeça que eu não ia ser professora coisa nenhuma, que você vai ser jornalista, era o que faltava. E ela começou, aquela pessoa que botou uma vela na minha mão, aquela chama, né? Quando chegou a hora dela fazer vestibular, decidiu fazer em Natal, arquitetura, ela falou, vou fazer a matrícula em Natal, você vai comigo, a senhora, que até hoje ela me chama assim, e vai se matricular em jornalismo, não precisa ninguém saber. Sim. Aí eu passei e ela não. Foi mesmo? Eu passei, só ficar sabendo pelo Diário de Natal, né? Na UFRN? É, na UFRN. Só tinha na UFRN na época. Então nós vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente conta a história da faculdade, eu quero saber a história das manas ainda. O tempo tá passando rápido, você tem muita história para contar, Lúcio, mas tem que contar rápido, tem que resumir aí. 10 anos você tem que resumir 1 minuto aí, viu? Vai ter que ser assim. Eu já falo rápido demais. Vai ter que ser assim, segura aí que a gente volta já, meu povo. E voltamos com o último bloco do nosso programa Altos Papos aqui na telinha da TCM HD. Hoje estamos conversando com a jornalista Lúcia Rocha, ela que organizou, né? Eu disse que ela tinha escrito esse livro, mas ela disse, não escrevi. Quem escreveu esse livro foi o Dr. Milton, só fiz organizar, né? E ela disse que fez uma pesquisa gigante, porque o Dr. Milton realmente era uma pessoa que não gostava muito de falar de si, né? Então aqui acolá numa coluna ou noutra dele, ele falava de si próprio. E aí ela fez uma pesquisa gigante para poder organizar esse livro aqui, Memórias de Milton Marques de Medeiros, o menino do Poré, que é o grande diretor, o presidente, fundador da nossa TCM, né, gente? E aqui Lúcia Rocha está falando um pouquinho da história dela como jornalista, já falou da infância, já falou também do período que ela trabalhou como assessora da Mara Maravilha, né? Para quem não conhece, Mara, grande cantora, apresentadora, fez muito sucesso aí nos anos 90 aqui no Brasil, era um fenômeno comparado à Xuxa, né? Ela e Xuxa foram grandes fenômenos daquela época ali. Eu fui para show de Mara Maravilha aqui em Mossoró, eu lembro, quando eu era pequeno, gente. E aí Lúcia trabalhou com ela como assessora, depois trabalhou com Raça Negra, mais uns 6 ou 7 anos. E aí, Lúcia, você teve que voltar para Mossoró de vez desse período que você ficou em São Paulo muito tempo, teve raízes por lá, mas teve que voltar para Mossoró por causa da sua mãe. Foi isso, Lúcia? Eu assessorei também o doutor Laí Ribeiro, que era amigo de João Ribeiro, não era um parente, né? E engraçado que ele, quando soube essa história da morte do meu pai, a situação que eu soube, aí quando eu decidi vir, ele disse assim, ela tá indo embora antes que a mãe dela morra, ela não quer chegar no enterro atrasado da mãe dela. Que é isso, gente? Ele brincava muito isso comigo, ele brincava comigo nesse sentido, né? Aí eu vim ficar com a mamãe porque eu vi que estava na hora de alguém cuidar dela, ela já estava com mais de 80 anos de idade, e como ela cuidou muito bem da gente, né, dele? Muita gente dizia assim, você é louca, quando você voltar para São Paulo, mudou tudo, ninguém vai se lembrar de você, o mercado é outro. Eu digo, eu não estou preocupado, você não conhece a história da minha mãe. A história da minha mãe é uma história de superação, que ela salvou todos os filhos, né? Pulou muro. Pulou muro, grávida, não é brincadeira. Então, para quem não conhecia a história dela, né? Sei. E a gente sabe que todo mundo dá pitaco, o que acontece? Veio as redes sociais, que não existia na época, veio Orkut, veio Facebook, né? Recuperei a amizade, recuperei todos os amizades que tinham, né? E começou a aparecer convite, porque assim,
Quando eu trabalhava com Mara, aconteceu um caso bem engraçado. Um estudante de 17 anos, fazia o primeiro ano de faculdade de jornalismo no Mackenzie, ele um dia se submeteu a ser maroto por um dia, que era um quadro do programa dela. Maroto, eu lembro desse Maroto maroto, eram os bichos bem bonitão. Um assim, o cara de faculdade se submeteu a ser maroto por um dia para me conhecer e me pedir um estágio. Foi mesmo, Lúcia? Eu queria falar com a senhora, eu falei, senhora não. Será que a senhora arruma um estágio? Eu arrumei um estágio para esse menino lá, ele hoje é diretor artístico da Record, ganha 120 mil reais por mês. Quem é? Falo Como é o com nome ele, dele? Carlos César Filho. É mesmo? Quase todo dia a gente se fala, a gente troca mensagem. A filhinha dele nasce, manda a foto, tá lá a etiqueta Hospital Einstein para mim, sabe? Isso não tem preço. Certeza. Já conseguiu diversas vagas para mim dentro da Record. Ele foi ser maroto por um dia para conversar com você. E hoje é diretor da Record. Diretor artístico da TV Record. Que coisa bacana, Lúcia. Legal, então, né? esse tipo de coisa... Como o mundo, né, dá voltas, né? Isso para mim é muito mais gratificante. Desde eu já ajudei muita gente, Sim. não nego, mas aquelas pessoas, eu sei quando é que a pessoa vai acontecer lá na frente ou não. Legal. Se ela não agradece, se ela não reconhece, é fracasso, é incrível. É verdade. Incrível em qualquer área. Tem que ser grato às suas origens. É incrível. Gente. Esse menino nunca esqueceu. Eu passei a frequentar a casa dele todo sábado quando eu deixei de trabalhar com Mara. Sempre o pai dele fazia questão de me receber. E esse menino foi crescendo aos poucos dentro do SBT, foi sendo observado. Legal. E hoje, quando eu falo com o Cezinha, é o maior prazer para ele. Nossa. Ele está dando notícia, falando da mãe dele, já não tem mais pai, sabe? Para mim, isso não tem preço. Ele já arrumou emprego para mim na Record, depois que eu estou cuidando da mãe, de 40 mil reais. Foi mesmo? Se você diretora não foi, de externa de um programa lá, eu dei não, eles não aceitaram não pelo WhatsApp, mandaram passagem, hospedagem, fui lá diante da apresentadora e falei não, e ela entendeu mesmo e voltei, sabe? Sei. Então, para quem disse que quando eu tentasse voltar para São Paulo, eu ia estar fora do mercado. Não, tá não. E aí, Lúcia, me diz uma coisa. Sua mãe faleceu esse ano, né? Foi, em fevereiro. Com quantos anos sua mãe? 94, morte anos. Natural, não precisou ir para o hospital. Descansou, bem tranquilo, Descansou, dormindo. Ou seja, tem uma história... A palavra que eu uso é descansou mesmo. Descansou, exatamente. E aí, pretende, quem sabe, voltar para São Paulo, você, Lúcia? Eu estou muito bem fazendo o que eu estou fazendo em Mossoró. E tenho compromissos, né? Esse ano aí tem o livro de Zé Mendes, que vai ser lançado dia 30 de setembro. Legal. Né? Em novembro, eu pretendo lançar a biografia do meu avô, que eu comecei há mais de 30 anos. É uma coisa até que Zilene me cobra. Ou seja, hoje você está vivendo no caso, escritora, E por né? sinal, esse meu avô, a neta preferida era a Zilene, herdou a sanfona dele. Você quer música, ele tocava. Zilene tem essa sanfona até Não, hoje. nunca me disse que tinha essa sanfona para eu ir ver, rapaz. Tem essa sanfona. Bacana demais. E aí você organizou esse de Dr. Milton, aí tem mais esse de Zé Mendes que você falou. Não, e esse que é do projeto de família, quando eu terminar esse de Zé Mendes, eu vou dar um pouco de tempo, porque assim, em 2018 era para ter lançado o de Mara, que eu comecei em 95. De Mara Maravilha? Tem entrevista dela em 95, ela dizendo que eu estava fazendo a biografia dela. Sério, Lúcia? Só que esse livro não foi lançado nos 50 anos dela em 2018, porque a gente foi procurado por uma grande... E Mara já tem mais de 50? 53. Tá vendo, gente? A gente foi procurado por uma grande produtora de cinema, querem fazer, baseado no livro, né? Querem me comprar os direitos autorais para fazer filme, minissérie, documentário, e aí a gente está esperando passar isso, porque... Mara tem muita história, Mara, pelo amor de Deus. Eu lhe garanto que esse livro está fantástico. É mesmo, Lúcia? Então vamos aguardar ainda. Mas voltar para São Paulo não, Lúcia? Não, eu estou esperando passar essa pandemia, conforme você vê, eu não abro mão do uso da máscara, nem quando eu ando na casa de algum irmão e quando recebo um irmão lá em casa. É receosa, né? Mas está vacinada já? Estou, graças a Deus. Mas mesmo assim, né? Beleza, e aí como é que tá a divulgação desse livro? Como é que as pessoas conseguem esse livro, Lúcia? Nas lojas da TCM, em Mossoró, no centro, no térreo do Hotel Imperial, no shopping, em todas as cidades onde tem TCM, Upanema, Itajá, Campo Grande, Apudi, Felipe Guerra, me ajuda aí. Agora está chegando no Tibau. Campo Grande, Upanema, Açu, Itajá, né? Ipanguaçu. Amanhã, né, o programa está indo na sexta. Amanhã, pela manhã, a gente estará em Upanema, na loja da TCM, no centro da cidade. À tarde, a gente vai fazer uma visita ao Centro Cultural Milton Marques de Medeiro e à noite no sítio Poré, de onde vem o Menino do Poré. Menino do Poré, que é um sítio ali perto de Upanema, que foi onde ele nasceu e se criou, né? Tomou muito banho de rio, ele brincou as brincadeiras de criança que ele conta aí, né? Dona Zilene falou um pouquinho aqui no nosso primeiro programa de estreia do
Altos Passos foi com Dona Zilene e ela contou um pouquinho da história do Dr. Milton. E ela, até que enfim, ela me mostrou as cartas, que era um mistério, ninguém via essas cartas. Exatamente, ela mostrou pra mim. Tem uma carta aí. Ela mostrou, David, eu nunca mostrei essas cartas, mas ela mostrou aqui no primeiro programa. Aí, ela falou que tem essas cartas que ela trocava com o Dr. Milton, era muita declaração de amor, não tinha negócio de WhatsApp não, viu, gente? Era cartinha, escrevia hoje, só chegava lá daqui a quantos dias, um mês. Sabe em quantas páginas em média eram as cartas dele para ela? 15 páginas em média. Cada carta. Eu peguei uma carta com 16 e ela disse que falava mais 1000, tem muita... Zilene, eu estou treinando minha redação. Tá vendo aí, gente? Treinar a redação com o namorado agora é uma coisa muito interessante, nas cartas dela para ele. Sempre tinha frase de motivação. Vai chegar a sua hora, uma hora você termina, força, sabe? Bacana. Já como estudante ou namorado, mas era a frase motivacionais para ele. Massa. Uma hora ele ia terminar a faculdade, ia começar a trabalhar, isso foi muito importante, com certeza. Este livro é meu, já está autografado aqui pela minha amiga Lúcia Rocha, né? Lerei com certeza, rapidamente, porque Dr. Milton, eu sou fã demais da história dele e tive o prazer de conhecer, de conviver e de aprender, né? Você passava 10 minutos com o Dr. Milton aqui conversando, gente, você aprendia coisa assim pra uma vida. E ele chegava pra gente sempre com a mesma frase. Como é que tá? Tá tudo bem? E aí, se tivesse ou não, você podia... monge, parecia um monge, né? Monge. Você podia contar pra ele que ele sempre chegava com uma palavra de apoio ou com uma solução. Fala com não sei quem, diga que conversou comigo, faça isso, faça isso, faça isso. Não era, Lucinha? Bacana demais, então ótima dica de leitura aí para vocês, tá, gente? Muito inspirador, tenho certeza vai ser a leitura desse livro aqui. Tem as histórias, Dona Zilene aqui com as meninas todinha, a Italiana, Estela, tudo aqui, olha. Ai, mais de 150 fotos, viu, Deus? Quero ver, que eu vou ler tudo dessa família querida que eu amo demais. Lúcia, obrigado. O tempo é pouco aqui para uma de história que você tem, né? Muito obrigado, diga aí. Lúcia, tem história demais, né, Lúcia? Tem história, faltou, ela não contou um terço das histórias aqui, não é, Lúcia? Tem muitos bastidores, alguns vão estar no livro de Mara. Beleza, então vamos aguardar aí, obrigado de coração. Instagram Lúcia Rocha aí pro pessoal seguir, vai lá. Lúcia Rocha Oficial, com 2 L no final, tem um canal no YouTube Lúcia Rocha Oficial também. Tá colocando umas coisas lá também? Eu sempre entrevisto, trago assunto literatura, eu dou dicas de como escrever biografia, né? Incentivo as pessoas. E eu vou fazer, por sinal, uma live com Mara. Você podia fazer um curso de como escrever biografia. Eu tô fazendo um e-book. Dá dinheiro, viu? Dá dinheiro, viu? Arrocha aí. Eu tô fazendo um curso de marketing digital para aprender isso. Tudo bem, vai dar certo. Então é isso aí, gente. Esse foi o nosso programa Altos Papos de hoje. Obrigado, fiquem com Deus e até semana que vem. Show! Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Altos Papos aqui na telinha da TCM HD, TCM Telecom. Muito obrigado desde já pela sua audiência, meu povo. Bom demais estar aqui com vocês para contar mais uma história, né? Nosso programa tem contado histórias de pessoas de destaque aqui da nossa região e tem sido muito bacana, o pessoal tem gostado mesmo. Por onde eu passo aí nas ruas, o pessoal dizendo, David, assisto você toda sexta-feira, tá bacana demais o programa, porque a gente tá conhecendo as histórias de pessoas daqui da nossa região, né? A gente vê esses programas como o seu talk show lá de fora, mas aqui na nossa região é só o seu, então eu agradeço a você por estar contando essas histórias, né? Então eu que agradeço, né, pela audiência de todos vocês aí nos assistindo sempre. E hoje nós temos mais uma grande história para contar, tá? Mas antes disso, vou lembrando a você que nós estamos lá nas redes sociais, programa Altos Papos TCM, você segue lá que a gente está sempre colocando bastidores, alguma coisa que está rolando por aqui antes de você ver na TV, né? Também você ficar sabendo pelo Instagram quem é o convidado da semana, né? Em primeira mão. Também estamos no Spotify, tá, gente? Você pode nos seguir lá como podcast. Você procura programa Altos Papos TCM lá no Spotify que você vai encontrar. Tem um bocado de episódio já lá, ainda tá faltando colocar mais outros, mas estamos colocando aí, aguarde, tá certo? Então é isso aí, seja muito bem-vindo. Vamos agora para a história de hoje, é do mundo jornalístico, olha aí. Nossa entrevistada de hoje é uma jornalista moçoroense que organizou o livro sobre Milton Marques de Medeiros, o fundador da TCM. Ela também já foi assessora de artistas como Mara Maravilha e Luiz Carlos do Raça Negra no auge de suas famas. Vamos conhecer então a história de Lúcia Rocha.
Tá aqui ela, minha amiga Lúcia Rocha. Como vai assim, né? É assim, né, Lucinha? Seja bem-vinda, minha amiga, ao programa Altos Papos, viu? Um prazer, gente, estar aqui no seu programa. Fica à vontade, senta aí no nosso sofazinho rosa. Tá aí o menino do Poré. Tá aqui, rapaz. Olha aqui, gente. Esse aqui foi o livro que ela escreveu agora. Não, eu organizei. Você tá organizando, né? Você organizou. Quem escreveu foi o Dr. Milton. Muito bem. O Menino do Poré. Conta um pouco da história desse grande homem que foi Dr. Milton Marques de Medeiros, fundador da nossa TCM, do Complexo TCM de Comunicação. Um cara apaixonado por comunicação. E assim, o contato, quem teve contato com o Dr. Milton, como a gente teve aqui, né? Lúcia Rocha teve, como eu tive, já estou aqui na TCM desde 2005. Realmente era um homem admirável que deixou um legado na cidade, né, Lúcia Rocha? Como foi para já iniciando, antes de contar um pouquinho da história de Lúcia, queria saber como foi para você escrever esse livro aqui, né? No caso, na realidade você não escreveu, você organizou, né? Que é uma compilação de algumas histórias que ele escreveu. Como é? Fala um pouquinho sobre esse livro aí, Lúcia. Você conheceu o Dr. Milton, você disse aí em 2005, né? Isso, 2005 aqui. Eu conheci no casamento dele. No casamento dele, Lúcia? Foi mesmo? A primeira vez que eu vi foi no casamento. Dona Zilene me contou que eles casaram em quantos? 69. 69, exatamente. Eu era criança, foi em dezembro, mas eu tenho muito bem algumas Mas ainda imagens. tem parentesco com eles, não? Com ela, né? Somos primas. Sei, Dona Zilene, no caso. Nossas mães são irmãs. Eram mesmo? Irmãs, né? Que Sei. mamãe se passou esse ano. Faleceu agora, né? Recente? Então, a primeira vez que eu vi o casal foi no casamento. Sei. E me vi na casa de Zilene, no mesmo dia do casamento. Da igreja eu não lembro muita coisa não, mas eu me lembro dentro do quarto de Zilene se preparando para fugir. Foi mesmo? Para fugir, para não passar no meio dos convidados, né? Sei. E aí o quarto dela, eu estava até relembrando esse dia com ela, o quarto dela tinha uma janela para a garagem. Então a entrada de carro, cabia assim, uns 5 carros. Sei. E um dos quartos dela dava para a garagem. Então ela pegou, me deu a frasqueira, naquele tempo era frasqueira, hoje é necessaire, né? Pediu para eu segurar a frasqueira, ela de calça comprida, ela sempre foi muito moderna. Então nesse dia ela estava com a calça aqui, como depois chamou calça do pescador, né? Qualquer coisa assim. Aí ela passa uma perna, passa a outra, me pede, né? E vai para o carro. Só que antes disso eu já tinha visto a arrumação lá no carro, pegaram o carro do Dr. Milton, que era um Fusca. Não era um Fusca, era um Volks. Sei. Que o para-choque é aqueles antigos, né? Sei. Um verde lodo, assim, bem forte. Colocaram um monte de lata embaixo do carro, pegaram pasta de dente, escreveram um monte de coisa. E isso ele lá dentro não estava sabendo de nada. Aí quando Zilene entrou no carro com ele, que sai aí aquele monte de lata no meio da rua, aí Milton parou para ver o que era, voltou. Voltou já casando. Então foi o primeiro casamento da minha vida que eu fui e tenho essa lembrança, né? Show de bola. Aí no caso, esse livro aqui é uma compilação, não é isso? De tudo que ela escreveu sobre ele, né? Na primeira pessoa, sobre a vida profissional dele, a vida pessoal, infância, família. E ele não gostava muito de contar histórias sobre ele mesmo, né, era, Lúcia? Eu gostava. Desde eu tentei muito fazer, eu dizia até para ele, tenho que fazer uma Mossoró todo tempo com o senhor, mas com gravador, para usar um dia, né? Ele falava, não, a quem interessa a minha vida, Lúcia. E aí eu encontrei, como eu não estava assim direto em Mossoró, de vez em quando eu ia a São Paulo, algum compromisso profissional, então quando eu fui ver todas as colunas, de 15 anos de coluna que ele teve, então eu encontrei colunas assim. Lúcia Rocha insiste para que eu escreva algo da minha vida, mas para quem interessa, Lúcia. Aí no outro dia ele fala em Genário, que Genário, sobrinho dele, Genário pede para eu contar a minha infância, aí conta do pai, né? Sei. E o que eu mais surpreendi, até a Lília Martins me perguntou, quando eu vi no programa dela na rádio, disse, Lúcia, de tudo que você sabia de Dr. Milton, o que é que você descobriu nesse livro, para fazer o livro? Isso. Que não sabia, que ele morou em 6 casas até casar e ter a casa dele. Foi mesmo. Ele, antes de 4 anos de idade, que ele perdeu o pai com 4, então antes de 4 anos de idade, ele já estava sendo criado por um familiar lá em Ipanema, que era seu Né Aquino. Seu Né é pai do Dr. Bolivar, que é psiquiatra, é da família, né? É freire. E aí, seu Né e dona Niná, ele foi para lá porque o pai dele tinha uma doença que não podia, como hoje a pandemia, não pode se aproximar muito. Então ele conta detalhes sobre, ele era levado para o quarto do pai para ver o pai, e o pai ficava de longe, queria abraçá-lo, queria beijar. Você imagine, tantos anos depois ele lembrar disso e escrever, né? Bacana. E aí, com 11 anos, bom, o pai falece com 4 anos, ele descreve o velório do pai, o enterro do pai. Em uma dessas colunas ele descreve.
tudo isso, David, que está aí, é doses homeopáticas. Sei. A gente eu juntei em ordem cronológica, Você né? foi procurando, fez uma pesquisa gigante, porque ele sempre gostou de falar sobre política, sobre direito, sobre a medicina, sobre pessoas, né? Sobre a sociedade. Mas falar dele era pouco, né, Lúcia? Era um homem muito discreto, Discreto né? demais. Então, eu me surpreendi com muita coisa, porque assim, eles se casaram, eu não dei continuidade à história do casamento. Sei. Eu morava na Mário Negócio, de frente a 2001. Aí, de repente, ele volta da lua de mel, foi meus vizinhos, muro a muro. Foi mesmo, Lúcia? Aí ele dava plantão uma vez por semana lá no Hospital do Sal, ali no Sei. Bom Jardim. E uma vez por semana, a Zilene me levava no plantão dele para a gente jantar com ele. Tinha a salinha de médico, pequenininha, com uma rede, uma caminha, uma televisão em preto e branco pequenininha. E uma mesa onde a gente jantava. Quando terminava o jantar, eu virava a minha cadeira para ver televisão. Na minha casa não tinha televisão e para mim era uma festa, né? Sei. E eles ficavam namorando, que eu falo aí, o que mais gostoso de tudo que eu vi na minha vida, assim, entre o casal, que eu vi namorando da primeira vez até a última vez que eu tive com ele, 4 meses antes da passagem dele, que foi 2 dias depois do lançamento do livro, a gente tomou café, como nossos encontros eram muito assim na hora do café, né? Tomar café, e ele tinha uma missa de 11 horas da manhã no Conjunto Liberdade. Sei. Ele era um homem de missa, né? Verdade. É um homem que eu admiro muito os homens de missa. David Soneri todo dia vai para missa, você sabia? Se ele viajar, e tem dia que ele manda a foto para mim. Eu sou sagrado, todo domingo tem que ter missa. Mas ele é todo dia, tem dia que ele manda a foto até. Legal. Então, David, a gente terminou o café, fomos Sim. caminhando até o carro, e você sabe que é a distância da casa para o carro, né? Passa por piscina, jardim. Isso. E eles dois namorando do jeito que eu vi. Foi mesmo, Quando eu rapaz? tinha, juro por Deus. Tá vendo aí? E então, vai namorando, que já fazia parte dessa intimidade de eu ver. Sei. Aí chega no carro, ele entra, se despede de mim, aí ela vai, bota a cabeça dentro, aquele carinho, Sei. aquele beijo. Você tá entendendo? Legal, cara. E a gente tá falando de um casal que faltava 3 anos para fazer bodas de ouro. Já tinha uma fazer neta 50. adulta, né? É, em faculdade, como o Bianca, que não é brincadeira. Você é casado, você sabe. Verdade. Ultimamente, nessa pandemia, o que a gente está vendo sobre casamento exatamente. é muita pancadaria, né? Muita Deus que me separação, livre. Ave Maria. Nunca ouvi ninguém alterar a voz naquela casa. Eu acompanhei o nascimento de todas as filhas. Eu não estou aqui para mentir, eu não precisaria disso, sabe? Legal. Legal então, demais. É um casal que, assim, eles ajudaram muito no meu caráter, em muita coisa, porque eu não tive pai. Meu pai se separou da minha mãe. Eles se separaram, eu tinha 2 anos quando minha mãe deixou a casa do meu pai, né? Sei. Eu tinha 2 anos, então a minha referência de pai era aquele Milton Marcos que eu vi criar as crianças, sentar no chão, brincar com a gente, brincar mesmo. Você nasceu em Mossoró mesmo, né, Lúcia? Foi. Já falando agora mais de você, né? Você é jornalista, é daqui de Mossoró e fez essa compilação, mas vários trabalhos você já fez aqui em nossa cidade, trabalhou também muito tempo fora, que vamos focar mais agora na sua história para depois a gente voltar pro livro, né, Lucinha? Que você é importante também e Lúcia Rocha tem muita história boa para contar. Então você nasceu em Mossoró e você perdeu seu pai muito cedo, né? Não, perdi não. O casal se separou. Minha mãe. Entendi. Meu pai era alcoólatra, bebia muito, então mesmo? mamãe com 7 filhos, grávida da 8ª, que é a mãe de Marinaldo. 7 filhos? E grávida da 8ª, que era a mãe de Marinaldo. Sei. De 7 meses, decidiu fugir daquela situação. Sei. Eu não lembro nada, nunca sofri nada assim na minha mente. Não lembro de nada. Não lembro foi de nada. muito cedo. Meu pai caçava, no final de semana o povo em Mossoró tinha essa mania de sair para caçar. Né, gente? Final de semana e voltava no domingo e eles bebiam. E então ele voltou de uma caçada com muita violência, querendo matar todo mundo, querendo atirar. O que eu sei, contado por empregada. Mamãe nos livrou de uma tragédia, né? O que eu sei foi a nossa babá, que a vida toda trabalhou com a gente até morrer. E então ela contava isso, está no livro de mamãe, na biografia de mamãe, contado por ela, porque por mamãe ela não contaria. E aí o que a mamãe fez? Pegou quem estava acordado e fugiu para o quintal e pulou para a casa da vizinha, grávida de 7 meses. E essa vizinha, quando eu estava fechando o livro de mamãe, a biografia de mamãe, eu fui convidada por César Prachete para fazer um trabalho da empresa dela, a história da empresa, aí ela me apresentou a mãe, aí a mãe dela, você é filha de quem? Eu falei, de Nalda Cabral Rocha. Sua mãe, quando se separou do seu pai, ela pulou para o quintal lá de casa, eu e meu pai. Foi quem socorremos sua mãe, acolhemos e chamamos o táxi. Quando seu pai se acalmou, que ele estava armado na calçada pedindo para papai abrir a porta para
Dacinha todo mundo. Eu vi Jesus isso. Cristo. Eu vi isso da boca da mãe de César Praxedes. E César estava do meu lado. Eu incluí no livro, inclusive. Deu Que tempo. legal, Lúcia. É, Então aí- foi uma passagem da sua vida que você descobriu agora, hein? E eu estava dormindo, não acordei, fiquei dentro de casa com meu irmão, que é um ano mais velho que eu, então mamãe fugiu com quem estava acordado, e isso era de noite, no Deixou domingo. vocês lá. Deixou lá e no outro Jesus. dia a polícia com os irmãos dela foram lá pegar e foi uma separação assim meio que traumática, porque ficou já desde cedo no juizado, certo que ele não podia se aproximar da gente 500 metros, então a vida toda a gente não teve contato. Eu vi meu pai uma única vez, já terminando a faculdade, ele estava na casa do meu irmão mais velho, quando fui apresentar, você sabe quem é esse homem? Eu falei, não, esse é seu pai, muito prazer. Apertei a mão, foi aquele dia, mesmo. aquela hora. Nunca colaborou com nada, não houve pensão alimentícia, nunca, nada. Mamãe criou a gente na educação, professora, ralando muito, né? Ela é professora, né? Era professora, né? A separação foi em 61, com uns 5 anos mais ou menos, ela foi secretária de Educação e aí foi conquistando o espaço dela, né? Foi chefe do DIRED, botou uma escola particular. Beleza, Lucinha, aqui o negócio é ligeiro, passa rápido demais quando o papo tá bom assim, viu? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta pra falar mais aí como foi que ela entrou pro jornalismo, né? Vamos saber bem direitinho daqui a pouco. Fica aí.